4 mensagens, hoje é a terceira. A primeira mensagem nós entendemos algo fundamental para refletirmos sobre vida financeira. Entendemos que o Senhor é o dono de todas as coisas, que tudo ao Senhor pertence, tudo cabe ao Senhor determinar, cumprir, conceder, prover. Ele também é o provedor, é o sustentador de todas as coisas. Quando nós falamos sobre vida financeira, esses princípios, eles precisam ser por nós compreendidos. Nós temos a posse. Deus nos dá bens, recursos, riquezas, finanças, para que sejamos bons gestores. Então, na primeira mensagem nós falamos sobre essa verdade bíblica, que ao Senhor tudo pertence. E assim entendendo, nós precisamos ser fiéis na administração dos recursos do Senhor. Precisamos ser diligentes. Foi a segunda mensagem da série, já falando sobre aquilo que cabe a nós. Qual é a nossa responsabilidade nessa gestão? Servos bons e fiéis foi o tema da segunda mensagem, trazendo a parábola dos talentos, que Jesus conta, e fala sobre um senhor que saiu em viagem, distribuindo os seus bens, as suas riquezas, com 3 dos seus servos, a um dando 5 talentos, a outro 2, e a outro 1, cada um agindo de acordo com aquilo que estava no seu coração. 2 multiplicaram o que receberam do Senhor e ouviram do seu Senhor: muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, te porei sobre o muito. Mas aquele que enterrou o talento ouviu do Senhor: servo mau e negligente, porque não fez multiplicar, não fez crescer, não trabalhou, não se esforçou em prol dos recursos do Senhor. E nós entendemos ali alguns princípios. Entendemos inicialmente que precisamos ser fiéis não apenas quanto aos dízimos que nós entregamos na igreja. E esse princípio é fundamental para entendermos que essa série não tem a ver, ou não diz respeito apenas a dízimos e ofertas. Eu falava sobre isso domingo passado, dizendo que é possível que depois dessa série nós tenhamos um incremento na arrecadação, mas esse não é o propósito. Absolutamente esse não é o propósito. Vocês que estão conosco há mais tempo, como membros ou congregados, sabem bem, a gente falou sobre isso no encontro para novos voluntários hoje, sobre a história da nossa igreja, uma história de fé, em que nós demos o primeiro passo pela fé e confiando no Senhor, e no mais o Senhor tem nos conduzido até aqui, nesses 20 e poucos anos. Tantas coisas, tantos investimentos, tantas realizações para a glória do Senhor, mas sempre com a fé que o Senhor tem nos conduzido, nos sustentado. Falava hoje à tarde, se temos em nossas mãos, todos os recursos, todas as ferramentas, toda a clareza do que nós vamos fazer, empreender, aonde entra a fé? A palavra diz que o justo viverá pela fé. Essa é a nossa história com o Senhor, quer seja servindo em ministério, empreendendo, trabalhando, programando, planejando aquilo que nós pretendemos, enfim. É uma história de fé. A história da igreja ao longo dos séculos é uma história de um povo que vive pela fé. Assim o autor de Hebreus destaca, Ele fala sobre isso, ele fala sobre os heróis da fé em Hebreus 11, e tudo que aqueles homens e mulheres fizeram pela fé, com suas fragilidades, com as suas limitações, mas sendo conduzidos e sustentados pelo Senhor. Então nós estamos aqui refletindo sobre aquilo que cabe a nós fazermos no tocante à nossa vida financeira, entendendo que somos o povo de Deus, somos chamados a usar os recursos que ao Senhor pertencem com inteligência, com sabedoria, sendo fiéis em todas as coisas, e não apenas quanto aos 10%. Muitas vezes nós temos esse cuidado, essa preocupação de entregar o dízimo, os 10%, mas e quanto aos 90%? E quanto ao todo? Quanto ao que é do outro? Foi outro ponto da mensagem. Também nós precisamos ser fiéis na administração, no cuidado, no zelo do que é do outro, do que pertence a outra pessoa, ou que está em posse de outrem. Na coisa pública, nós falávamos sobre isso, e muitas vezes não percebemos que bens públicos também são do Senhor, porque dele e para ele são todas as coisas, amém, igreja? Assim nós precisamos também zelar pela coisa pública, pelos bens públicos, pelo patrimônio público, pela nossa igreja, de entender que esse espaço é nosso, que o Senhor nos confiou, e cuidar, zelar, limpar, organizar, também faz parte da nossa responsabilidade como servos bons e fiéis. Nós falávamos
sobre essa perspectiva de sermos servos e quanto a essa fidelidade que nos conduz a gerir as finanças do reino. E hoje nós vamos trazer uma mensagem bastante prática. Falei domingo passado quanto ao tema da mensagem de hoje. O tema é dívidas, conselhos e integridade. Esse é o tema. 3 pontos, bem papo reto: dívidas, conselhos e integridades. Primeiro ponto, nós vamos falar sobre as dívidas. Um segundo ponto sobre os conselhos. Terceiro ponto sobre integridade. Aí eu pergunto: quem aqui está devendo? Se vergonhe não. Rapaz, tem um bocado de gente. Turma do mezanino, está tudo bem, viu? Devendo, levanta aí. Eu estou levantando. Ó, o irmão chegou agora, já levantou. Tamo junto. Devendo, mantenha o braço levantado. Ei, desliga a transmissão aí. Os credores, né? Segura o braço. Isso. Sustenta aí, você que não está devendo, sustenta o braço do irmão. Tem um bocado que não está devendo, não. Segura o braço, segure. Quem aqui tem cartão de crédito e usa o cartão de crédito? Então levanta também, meu irmão, vá. Você está devendo, vá, levante. Vá, levante. Você está devendo a Visa, ou Master, ou não sei, American Express. Ei, levante, vá. O irmão não tem cartão de crédito, não? Abençoado de Deus. Glória a Deus, meu. Alex não tem cartão de crédito. Levantou agora. Ele demorou um pouquinho. Ele foi ver se as faturas estavam em dia. Pode baixar. Queridos, aqui é apenas um exercício para nós entendermos sobre as dívidas, né? E é o primeiro ponto da nossa mensagem. De fato, se nós compramos a crédito, compramos com dinheiro que não é nosso. Sim ou não? E muitas vezes sem a capacidade de pagamento, o que é o pior, né? Se temos o devido cuidado em pagar, em assumir compromissos que sejam possíveis serem cumpridos de forma responsável, pontual, amém, tudo certo. Mas é um grande vilão, ou pode ser uma grande cilada, né? A história do cartão de crédito. Mas de fato nós estamos assumindo uma dívida sempre que compramos algo a crédito. Nós estamos usando um dinheiro que não é nosso, ainda que nós venhamos a pagar e a cumprir na data, a fatura, mas é um dinheiro que não é nosso. E por essa tentação muitas vezes nos perdemos. Nós falávamos sobre isso um pouco pela manhã. E alguns irmãos, teve um irmão que falou das dívidas e tal, ele falou por que não usa mais cartão de crédito. De manhã só um irmão, 2, não usavam cartão de crédito. Rapaz, ele começou a falar: pastor, porque eu usava e tal. Eu digo: fala mais, né, e tal. Eu devia pregar aqui, porque rapaz, ele deu uma aula, né, sobre o que o cartão trouxe para a vida dele, em termos de desequilíbrio financeiro, dívidas e problemas, e ele ter eliminado da sua vida cartão de crédito. A esposa catucava e disse: não, fale, foi... Sabe, são questões práticas, queridos, que nós precisamos refletir, que nós precisamos discernir. Tratávamos sobre isso logo na primeira mensagem, como a nossa relação com o dinheiro é muito mais do que uma questão pragmática, orçamentária ou de planejamento, é uma questão espiritual. Trata-se de uma questão espiritual. Na primeira mensagem ainda nós falávamos, trazíamos aqui as palavras de Jesus, quando ele vai dizer que não se pode servir a 2 senhores. Ou se amará um e odiará o outro, ou se prestigiará um e desprezará o outro. E aí Jesus enfatiza e esclarece quem são esses 2 senhores. Não se pode servir a Deus e ao dinheiro. E ele coloca em oposição, em confronto, Deus, a quem devemos amar, e ao único que devemos amar, adorar, e o dinheiro, que torna-se sim um ídolo ou um Deus em nosso coração, ainda que inconscientemente. Quando vivemos pelo dinheiro, quando somos afetados pelo dinheiro, tendo ou não tendo, tendo muito ou na escassez também, quando nos preocupamos e nos mantemos ansiosos em razão do dinheiro, quando pensamos em dinheiro, trabalhamos só pelo dinheiro, quando o dinheiro molda e conduz as nossas vidas. Então é também uma questão espiritual, e não por acaso a Bíblia nos traz diversas instruções acerca da nossa relação com o dinheiro, sabendo como nós somos afetados, muitas vezes, como nós somos distraídos e como nós somos apartados da presença e da comunhão do Senhor, da vida plena que Ele nos oferece em razão do dinheiro, em razão das riquezas, dos bens materiais. Então nós vamos trazer na mensagem de hoje alguns textos para tratarmos sobre esse tema: dívidas, conselhos e integridade.
Eu quero aqui pontuar, via de regra nós utilizamos a pregação expositiva, é a maneira que nós prestigiamos ou prezamos em pregar a palavra, pregação expositiva. O que vem a ser uma pregação expositiva? Isso não é da série, é apenas um esclarecimento. É a pregação em que eu tenho o texto bíblico, e a partir da exposição, por isso a pregação expositiva, da exposição do texto, da exegese, que é a interpretação, a compreensão do texto, quem falou, a quem falou, em que circunstâncias, em que momento, com que propósito, é a exegese. A partir do texto eu extraio a mensagem. Essa é a pregação expositiva, menos arriscada, porque se atém e se restringe ao texto. Por outro lado, há outras pregações que podem ser igualmente edificantes, como por exemplo a pregação que nós traremos hoje, que é uma pregação temática. Qual a diferença, ou o que seria uma pregação temática? É uma pregação em que eu parto de um tema e extraio o texto para fundamentar o tema, é o inverso. Se na pregação expositiva eu parto do texto e trago a mensagem, na pregação temática eu parto do tema e uso um texto para fundamentar a mensagem. Está claro, queridos? E na pregação temática, naturalmente, o risco é maior. O risco de distanciamento do que o Senhor efetivamente está falando é maior, porque eu posso pincelar versículos aqui e acolá e construir uma mensagem de acordo com o que eu pretendo comunicar. O cuidado, o zelo, o temor ao Senhor nos leva a entender também que a pregação temática ela pode ser igualmente edificante, mas entendendo o que o texto está falando a partir daquilo que nós pretendemos aprender e entender do Senhor. Amém, queridos? O primeiro texto, portanto, dentro desses 3 pontos que nós vamos tratar aqui, começando com as dívidas, está lá em Provérbios, capítulo 22, verso 7. Provérbios 22, verso 7. Amém? Vamos ler junto? O rico domina sobre o pobre, quem toma emprestado é escravo de quem empresta. O rico domina sobre o pobre, quem toma emprestado, olha como a palavra é incisiva, confrontadora. Quem toma emprestado é escravo de quem empresta. Se nós falávamos aqui e entendemos a nossa relação com o dinheiro, também do ponto de vista espiritual, entendemos também, como igreja do Senhor, que a nossa servidão é devida apenas a Deus. Amém, queridos? Sendo servos do Senhor, nós servimos também ao outro, mas antes e primeiramente, servos do Senhor, escravos apenas de Cristo Jesus. E o texto está dizendo que quem toma emprestado, quem tem dívidas, seja de alguém, seja do amigo ou do Mastercard, é escravo de quem empresta. Torna-se, pois, servo, trabalhando e vivendo para esse Senhor, que se torna Senhor. Ora, se há o escravo, há o Senhor. Se há servidão, há senhorio. E nós precisamos entender o que o texto está falando para nós, na perspectiva espiritual, de como isso domina a nossa vida, de como isso conduz o nosso dia a dia. O rico domina sobre o pobre, quem toma emprestado é escravo de quem empresta. E o primeiro aspecto aqui, o primeiro ponto, anote, em 3 decisões que nós vamos colocar aqui, 3 decisões importantes quanto a essa temática. A primeira decisão que nós precisamos ter é evitar ao máximo as dívidas. Anote isso, precisamos evitar ao máximo as dívidas. Precisamos evitar ao máximo as dívidas. Por quê? Pelo que está escrito em Provérbios 22, 7. Um livro de conselhos, em sua grande parte escrito por Salomão, que nos fala sobre essa servidão, sobre essa escravidão, e como isso pode afetar a nossa vida, a nossa paz, a nossa alegria, o nosso relacionamento com Deus. Precisamos evitar
ao máximo as dívidas. Alguns dados aqui para nós contextualizarmos o que estamos falando. Dados que nós capturamos na internet, em sites econômicos, falam que 77% das famílias brasileiras em 2024 encontravam-se endividadas. 77% das famílias brasileiras endividadas. Além disso, 284 bilhões de reais foram pagos em juros, o que corresponde a quase 13% da renda familiar no Brasil, a renda das famílias no Brasil, 284 bilhões em juros. É certo que esse dinheiro tem um destinatário, os bancos, mercado financeiro, mas desfalca o orçamento familiar, afeta o equilíbrio financeiro também das famílias. São dados, são informações para nós entendermos como isso de fato nos afeta e como nós precisamos falar sobre essas coisas. Precisamos conversar sobre essas coisas. Precisamos refletir sobre essas coisas. Precisamos evitar ao máximo as dívidas, porque nos trazem problemas, dificuldades, afetam a nossa vida, afetam a nossa relação. E alguns pontos práticos aqui, a partir ainda do ponto 1 das dívidas, e desse direcionamento, e desse compromisso de evitar ao máximo. Quando a gente diz evitar ao máximo, queridos, é porque é possível, e todos nós podemos passar por situações em que as dívidas são inevitáveis. Por mais que você tenha um planejamento orçamentário, as suas finanças equilibradas, eventualmente podem vir despesas com saúde, ou outras despesas não programadas, que nos levam a dívidas, ou a um endividamento. Não estamos falando sobre essas situações excepcionais. Não é sobre isso que nós estamos tratando aqui. É sobre o dia a dia, né? O ordinário das nossas vidas, das nossas contas, do nosso orçamento, excluindo situações excepcionais que são justificáveis e que nos levam a dívidas justificáveis e legítimas, necessárias por vezes. Alguns pontos aqui para nós refletirmos sobre como evitar as nossas dívidas. Primeira coisa é orar, pedir direção a Deus em oração. A primeira coisa que nós precisamos fazer é para todos aqui os irmãos que levantaram o braço, os que não levantaram, para todos nós, pedir direção a Deus quanto às dívidas. Sabe, há uma frase, vez por outra eu repito essa frase aqui, toda ação deve ser precedida por uma oração. Toda ação, tudo que nós fazemos, deve antes ser submetida ao Senhor, colocada diante de Deus em oração. E em oração nós pedimos a Deus direção, orientação. Então também com relação às nossas dívidas, muitas vezes nós fazemos conta que não existem as dívidas, né? Parece que não estamos devendo, eu esqueço, mas está lá, eu chego, aí vem a notificação, e a ligação, e o SMS. Tem irmão que quando vê 011 já se arrepia, né? Nós precisamos ter responsabilidade quanto às nossas dívidas, nós precisamos colocar diante do Senhor, nós precisamos orar por isso, pagar as nossas dívidas. Não podemos, como cristãos, não podemos ser negligentes, não podemos ignorar, não podemos ser indiferentes, não podemos fazer de conta que está tudo bem quando estamos devendo. Sabe aquela dívida do Serasa que está esperando prescrever? Irmão, falta 6 meses, né, irmão? 5 anos, é? Estou esperando vocês confirmarem para ver quem é que está. Eu não sei se vocês sabem, aqui não é dica nem conselho para ninguém. Com 5 anos, a dívida prescreve, não se extingue. Prescreve-se o direito de judicialmente requerer. Cadê vocês que eu perguntei da reunião em si? Vocês não apareceram. Cadê Mateus? Não veio, né, Mateus? Muito bem. Fernanda disse que você não veio, que você estava chegando para o culto. Mas veio para o culto, né, meu irmão? Bênção, Deus te abençoe, viu? Ela já marcou o casamento, já. Fernanda está sem problemas financeiros. Eu perguntei a ela, disse que não tem problema financeiro. As cunhadas já aprovaram. Não foi, Fernanda? Bênção. Eu pensava que estava só Arthur aqui. Onde é que eu estava mesmo, Mateus?
Vocês vão usar isso, não vão? 5 anos. Quem sabia disso? Eu não vou achar. 5 anos, o credor perde o direito de lhe acionar judicialmente para requerer o valor devido. Isso não quer dizer que a dívida se extinga. Extinga existe? Extinga? Ficou feio, não foi? Hein? Seja extinta, fica melhor, né? Amém, queridos? Vocês entenderam o que eu coloquei? Que a dívida permanece e você continua devendo, então pague. Pague. Aproveite o feirão do Serasa. Não vá se enganar, se iludir, por não ter mais uma ação, ou por não ter mais a possibilidade da ação. Estamos falando aqui sobre as nossas obrigações, sobre a nossa responsabilidade. Então, a primeira coisa é pedir direção a Deus. A primeira coisa é colocar em oração as nossas dívidas, as nossas pendências financeiras, o nosso orçamento, as nossas finanças. A primeira coisa para evitar dívidas é orar ao Senhor e colocar intencionalmente, com esse desejo de solver, de não mais estar pendente com obrigações financeiras, com quem quer que seja. Obrigações trabalhistas que também são obrigações financeiras, obrigações com bancos que também são obrigações financeiras, obrigações com um amigo que você pegou dinheiro emprestado que também são obrigações financeiras. Coloque diante de Deus em oração. Segundo ponto, ainda no tópico dívidas, mude o seu padrão de vida e de consumo. Esse é um ponto importante para a nossa reflexão, porque quase sempre as nossas dívidas são feitas em razão do consumismo, de comprar coisas que nós não precisamos. Falamos sobre isso na primeira mensagem da série, o que é uma real necessidade que se diferencia de um mero desejo. E nós achamos que precisamos daquele aparelho, daquela roupa, daquele sapato. Por que eu preciso comprar um sapato de R$500 quando o de R$100 resolve? Consumismo. Por que eu preciso trocar de aparelho a cada ano quando o meu ainda me serve muito bem? Consumismo. Por que eu preciso usar marca tal, que custa 10 vezes mais e tem a mesma função? Consumismo. Então nós precisamos avaliar, porque quase sempre as dívidas têm a ver com isso. Eu não quero aqui restringir toda uma realidade, né, de dívidas e problemas financeiros apenas ao consumismo, mas isso tem grande influência. Precisamos avaliar o nosso padrão, o nosso estilo de vida. Se almejamos um padrão superior, que nos capacitemos e busquemos também uma remuneração condizente àquilo que nós almejamos, mas vivamos com a nossa realidade. E o terceiro aspecto, além da oração, além de reavaliar o nosso padrão de vida e consumo, é o contentamento. Nós precisamos aprender a nos contentar mais. Contentar mais. Você pode ser até grato e feliz com o que Deus te deu, mas é um contentamento que vai além. É um contentamento que vai resolver talvez no seu coração essa necessidade de ter algo, de buscar algo, de ficar ansioso por não ter, ou enquanto não tiver aquilo que você pretende. Sabe, nós não somos contra o consumo, queridos, absolutamente. Não quero aqui demonizar a compra de um artigo, de um bem, de um aparelho celular, de um carro, não. Mas o quanto isso nos afeta, o quanto isso nos oprime, quando nos leva a esse consumismo desenfreado, irracional, gerando dívidas, afetando o nosso equilíbrio financeiro, a nossa vida como um todo, e nós precisamos refletir sobre isso. E o contentamento faz parte de tudo isso. Uma vez que eu tenho esse contentamento no Senhor, com o pouco ou com o muito, o mais é bônus. O contentamento no Senhor me leva a não me alegrar mais. Eu posso me alegrar com algo, mas não é algo que eu comprarei, que eu alcançarei, que eu terei, que eu possuirei, que vai me dar de fato esse contentamento, senão o Senhor. Contentar-se no Senhor é também contentar-se naquilo que o Senhor me dá, porque eu entendo que tudo é do Senhor e Ele me concede o carro que eu tenho ou que eu não tenho, a bicicleta, ou até os pés para andar, né? Alguns inclusive optam hoje em dia pelo Uber, pelo transporte por aplicativo, enfim, é sobre o que nós temos. O que nós temos não é o que está financiado, né? É o que nós efetivamente temos. É o que é nosso, o que está pago, quitado, né? Esse contentamento com o que efetivamente Deus nos dá e nós temos. Então, para evitar as dívidas, nós temos que refletir sobre esses 3 aspectos. Nós temos que
seguir essas três diretrizes. Primeiro, orar diante de Deus, colocar diante do Senhor. Também o segundo ponto que nós tratamos aqui, mudar ou reavaliar o nosso padrão de vida e de consumo e nos contentar mais, ter maior contentamento com aquilo que Deus nos dá. Contentamento na escassez e na fartura. Contentamento em todas as coisas. Contentamento no Senhor e não em coisas que podemos comprar. Amém, queridos? Segundo ponto, aí a gente vai lá para Gênesis. Um texto muito conhecido, que fala sobre o posicionamento de José do Egito. Gênesis 41, Gênesis capítulo 41, versículos 33 a 37. Aqui nós temos o conselho de José ao faraó. Assim está escrito, Gênesis 41, 33. Procure agora o faraó, é José falando com o faraó, um homem criterioso e sábio, e coloque-o no comando da terra do Egito. O faraó também deve estabelecer supervisores para recolher 1/5 da colheita do Egito, durante os 7 anos de fartura. Eles deverão recolher o que puderem nos anos bons que virão, e fazer estoques de trigo, que, sob o controle do faraó, serão armazenados nas cidades. Esse estoque servirá de reserva para os 7 anos de fome que virão sobre o Egito, para que a terra não seja arrasada pela fome. O plano pareceu bom ao faraó, verso 37, e a todos os seus conselheiros. Segundo ponto, devemos buscar conselhos sábios. O tema é dívidas, conselhos e integridade. Segundo ponto, devemos buscar conselhos sábios. Temos aqui José aconselhando o faraó, diante das circunstâncias que viriam sobre o Egito, 7 anos de fartura, 7 anos de fome, e como José orientou, aconselhou de maneira prudente, proveitosa, evitando que a fome assolasse o povo egípcio, fazendo com que esse alimento armazenado suprisse as necessidades não apenas do Egito, mas de todas as nações circunvizinhas, que foram ao Egito buscar alimento, pela provisão, pelo armazenamento, pelo conselho de José. Um conselho criterioso, detalhado, um conselho sábio. Assim, também nós precisamos buscar conselhos sábios. E aqui o primeiro aspecto, também desdobrando esse ponto em mais outros, é com quem se aconselhar. Se nós devemos buscar conselhos sábios, nós precisamos discernir, compreender quem nos dará tais conselhos sábios. Necessariamente tem que ser pessoas experimentadas, ou pessoas que têm uma boa gestão financeira, uma responsabilidade na gestão dos seus recursos, pessoas que compreendam o equilíbrio necessário entre o gastar, o guardar, o investir, o doar, o contribuir. São essas pessoas que podem nos dar conselhos sábios. Alguém já disse, né? Diga-me com quem andas, que eu te direi quem és. Se forem devedores, talvez não sejam os melhores conselhos. Se são pessoas que têm dívidas e problemas financeiros, talvez não sejam os melhores conselhos. Então, o primeiro aspecto aqui sobre procurar conselhos sábios é com quem nos aconselharmos, a quem procurarmos, quem devemos ouvir e considerar quanto a esses conselhos. Se estamos com dívidas, se precisamos resolver a nossa vida financeira, se precisamos buscar sabedoria para a vida financeira, que vem da palavra, que vem do Senhor, mas que vem também dos irmãos. E muitas vezes não necessariamente irmãos, mas pessoas que têm o conhecimento ou a experiência. Eu fiquei ouvindo aqui o irmão pela manhã uns 5 minutos, ele falando, pastor, e tal, e o juro sobre juro do cartão, e eu excluí o cartão, e ele falou e foi uma benção. Uns 10 irmãos quebraram o cartão de crédito aqui na hora de manhã, brincadeira. Mas às vezes é uma atitude necessária e sábia para muitos. Quando a pessoa não consegue controlar, não consegue equilibrar,
não tem uma renda fixa, enfim. Conselhos sábios, procure, meu irmão, procure conselhos sábios com pessoas que possam dar conselhos sábios, com pessoas experimentadas, pessoas que têm uma vida equilibrada. Não olhe pelas aparências. Talvez aquele carro do irmão seja uma grande dívida. Vou dar uma dica: você pega a placa, bota no Detran. Se tiver assim, alienação fiduciária, o carro é do banco. Pode ser lindo, é do banco. Se tiver assim, sem restrição, é do irmão, está quitado. Detran. Se a placa for Paraíba, Detran PB, viu? Presta atenção. A gente às vezes se ilude com as aparências. Nem tudo que reluz é ouro. Tem uns irmãos que aparecem aí com as marcas. Rapaz, eu olho para os pés. Esse sapato aqui, eu não sei quanto foi não, mas foi 2 por 180, 90 conto, de couro. Disseram. Tem um tal de couro ecológico agora, que não é nada de couro, né? Que invenção é essa? Couro ecológico. Onde é que couro é ecológico? Couro é couro. Dia desse eu lembrei falando de sapato, aí um filho, tem 3, eu não vou dizer quem foi, só não foi Samuel, né? Que tem 7 anos. Chegou em casa, sapato lindo, eu olhei para a marca na hora. Quanto foi? Pai, um sapato. Quanto foi? 150, te devolva. Eu nem sabia quanto custava. Por quê? Aí eu fui no site, na internet, peguei igualzinho, R$800. É réplica. Oh, coisa linda, do cão. Não meu filho, né? As ciladas das trevas para nos enganar por uma marca, por uma aparência. Meu irmão não pode comprar o de 800? Compra o de 100. Sabe, além da vaidade, e todos nós estamos sujeitos a isso. Eu, meu filho e cada um de nós. Além da vaidade, há o ato ilícito. Réplica é um nome bonito para falsificação e é crime. Conselhos sábios com pessoas sábias e prudentes, que agem prudentemente, que são zelosos com o dinheiro. Mas painho, fulano da igreja compra nessa loja. Você vai tratar com fulano da igreja, porque aquele que sabe que o irmão está em pecado e não exorta, também comete o pecado da omissão. É Bíblia, meu irmão. É Bíblia, orientando meu filho, orientando a igreja, para mim mesmo, é Bíblia, sempre, fundamento bíblico, não é opinião. Não posso educar o meu filho, eu não posso ensinar a igreja com opinião pessoal, que o Senhor me livre das minhas opiniões pessoais. É a palavra que nos alimenta, é a palavra que nos orienta. Então com quem nós devemos nos aconselhar? Com pessoas sábias, preferencialmente tementes ao Senhor, mas que tenham sim a capacidade de nos aconselhar. E sobre o que nos aconselhar é um outro aspecto. Sobre investimento, sobre gastos, sobre orçamento. Nós falávamos sobre isso na primeira mensagem da série. Nós não aprendemos isso na escola. E eu me lembro de manhã, eu falava aqui sobre as expressões, né, que de alguma maneira veio à minha mente: binômio de Newton, teorema de Pitágoras, fórmula de Bhaskara. Eu não sei o que é isso. Pode ser que para alguém aqui, algum engenheiro, isso tenha grande validade e valor. Para mim, que sou da área do direito, se perdeu lá na 5ª série. Ou 8ª, ou sei lá que série. Eu estudei para passar na prova, mas eu não aprendi sobre educação financeira. Aí chega numa idade tal em que eu me torno responsável pela minha família, tendo que trabalhar, fazer feira, e ter um orçamento, e gerir esse orçamento. É quem me ensinou, quem me educou. Claro, eu tive uma orientação dos meus pais, mas eu quero falar aqui para nós, também os nossos pais não tiveram essa educação, a maioria de nós pelo menos. Nós não fomos instruídos a isso, nós não fomos ensinados sobre educação financeira, sobre gestão financeira, sobre sabedoria financeira. Então nós precisamos sim buscar conselhos sábios com quem tem a capacidade, a aptidão, a habilidade de ensinar, e sobre como nós gerirmos, a quem procurar, sobre o que procurar, e falando, terceiro ponto, o terceiro aspecto, expondo a nossa realidade. Porque você busca o conselho, amém, o irmão pode te aconselhar sobre o quê? Sabe como nós somos orgulhosos?
E eis um grande problema, talvez uma grande barreira para que sejamos nós ensinados, para que tenhamos conselhos sábios, para que nós possamos aprender. Nós somos orgulhosos, nós somos arrogantes pelo orgulho que há em nós. Nós temos vergonha de falar dos nossos problemas, das nossas falhas, das nossas faltas, da nossa ignorância. E por isso não crescemos, não aprendemos, continuamos batendo a cara na parede. Continuamos com as nossas dívidas, sem dizer para ninguém, camuflando, sabe, aparentando a ideia que estamos bem. Tem irmão que morre de fome, mas não pede ajuda para comprar uma feira. Orgulho. Orgulho. Tem irmão que passa necessidade nessa igreja, mas não pede ajuda, não expõe, não fala. Se nós precisamos buscar conselhos sábios, nós precisamos também expor as nossas fragilidades, as nossas necessidades. Isso faz parte do cuidado mútuo. Meu irmão, minha irmã, especialmente aqueles que estão em conexão nessa igreja, se isso nunca foi tratado na sua conexão, você não está experimentando um autêntico e verdadeiro cuidado mútuo. Ora, como é que nós podemos falar sobre tudo e não falarmos sobre um assunto essencial, que é a vida financeira? Se não estamos conversando sobre isso como igreja do Senhor, nos ambientes em que nós temos a confidencialidade, que nós temos o cuidado, a orientação, no ambiente em que nós precisamos nos aconselhar e aconselhar o outro, se não tratamos sobre isso entre nós, que estamos regularmente reunidos, que conhecemos um ao outro, falamos sobre tantas coisas, menos sobre vida financeira, como se todos estivessem bem, e não é a realidade, não estamos experimentando um verdadeiro cuidado do Senhor sobre as nossas vidas, por meio dos irmãos. Então, além dos conselhos sábios, a quem recorrer, o que colocar, nós precisamos também expor a nossa ignorância, as nossas fragilidades, as nossas limitações, os nossos problemas, as nossas dívidas. Amém, igreja? Essa semana vai ser um bocado de irmão falando de dívida. Eu quero ouvir. Não da sua dívida, ou quanto você está devendo, mas que aconteceu isso em conexão. E é bênção do céu para as nossas vidas. É no conselho, por meio dos conselhos, em meio à igreja, a comunhão, a koinonia que nós experimentamos nesse cuidado mútuo. Exponha, fale, meu irmão, não tenha vergonha, para que você se livre dessa servidão, dessa opressão das dívidas, para que você tenha sim instrução, aconselhamento, a orientação de pessoas que podem sim lhe orientar, que Deus coloca ao seu lado. Amém, queridos? Terceiro ponto. Aí nós vamos lá para Romanos, capítulo 13. Romanos 13. Falamos sobre dívidas, falamos sobre conselhos e agora sobre integridade. Além do que já tratamos também nesse aspecto. Romanos 13, capítulo 13, verso 7. Diz assim a palavra: deem a cada um o que lhe é devido, se imposto, imposto, se tributo, tributo, se temor, temor, se honra, honra. Não devam nada a ninguém, a não ser o amor de uns pelos outros, pois aquele que ama seu próximo tem cumprido a lei. E o verso 10 para destacar: o amor não pratica o mal contra o próximo, portanto, olha que afirmação linda, portanto, o amor é o cumprimento da lei. Louvado seja o nosso Deus por sua palavra. Terceiro e último ponto: quem ama a Deus busca integridade. Quem ama a Deus busca integridade. O que seria integridade? Inteireza, plenitude, completude. É a experiência da nova criação em Cristo Jesus. Porque pelo amor do Senhor nós somos moldados, no amor do Senhor nós somos conduzidos. Jesus disse: quem me ama obedece. E o texto aqui começa falando sobre imposto, sobre tributo.
E essa talvez seja uma das lutas para nós, que temos sempre o pretexto, o argumento de que a carga tributária no Brasil é muito pesada, por isso nós sonegamos. Na padaria, não recebemos nota fiscal, e quase nunca tem, né? Está faltando o papel. Deixe de comprar nessa padaria, compre na vizinha, no mercadinho, na farmácia, no posto de gasolina. Obrigação tributária do estabelecimento. Este estabelecimento é obrigado a emitir cupom fiscal independente de solicitação. Aí você cumpre a sua obrigação tributária, exija. Porque senão você é conivente com a sonegação. A quem é devido tributo, tributo. Imposto, imposto. Integridade, queridos, que começa com as coisas práticas da vida, ou inclui, melhor dizendo, as coisas práticas. Sabe, é a formalização daquilo que nós pagamos, do serviço contratado, do bem adquirido, o pagamento do ICMS, do ISS, dos impostos. A palavra, a Bíblia, não sou eu, é a Bíblia que está falando sobre imposto. É a palavra de Deus que está nos falando sobre imposto, sobre integridade. Veja que o apóstolo Paulo começa a falar sobre imposto, que nos parece algo menos espiritual do que outras coisas, na nossa forma de pensar, no nosso cânon, na nossa maneira de entender as coisas espirituais, as coisas de Deus, em que muitas coisas se excluem, inclusive o nosso imposto de renda. Quando muitos usam recibos, não tem, eu vou dar outra dica aqui jurídica, não vou não. Você sabe que para despesa médica não tem limite, né? Sabe disso não? Não tem limite para dedução. Aí os irmãos, tome recibo. Agora mudou, esse ano, a partir do ano tributário 25, pagando em 26, mudou, viu? Acabou-se. Aí tome recibo falso. Crime do médico, crime do pagador de imposto. Imposto, imposto, tributo, 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 honra, honra, licitude, legalidade, honestidade para a integridade. Sabe, queridos, uma das lutas da igreja tem sido evitar o compartilhamento de senhas de streaming, quando isso deveria ser óbvio para nós. Óbvio que aquele stream que você paga, a assinatura é para você, que você não pode compartilhar, mas é mais barato, vai rachar no meio, ou por 3, ou por 2, ou sei lá como. Ilegalidade, ilicitude. Nós precisamos ampliar essa reflexão para as nossas coisas, para o dia a dia das nossas vidas, quanto à maneira como nós gastamos o dinheiro, ou como nós nos aproveitamos, achando que estamos fazendo um excelente negócio, em comprar réplica, em comprar falsificação. Sabe, eu enfrentei essa luta anos atrás, quando ainda na época do DVD, não havia o streaming, né? Buscava ali, eu gosto muito de DVD, show musical, e buscava aqueles DVDs, sei lá, anos 2000 e pouco. E um DVD, à época, 20 anos atrás, custava R$50, ainda hoje é caro, né? R$60, a depender do título, do artista, R$100. Caramba! Na rua, R$2, é aqui, 10, hein? 20 conto, 10 DVDs, que negócio da China, literalmente, né? Rapaz, que luta me convencer que aquilo era, primeiro, ilícito, segundo, pecado. Que luta, lá vai eu para a lei de direitos autorais, porque o Código Penal, artigo 184, doutor Roberval, artigo 184, infração de direito autoral, lei penal em branco, que precisa de uma regulamentação, de dizer o que é o direito autoral. Lá vai eu para a lei de direito autoral, ler item por item, artigo por artigo, inciso por inciso, para tentar me convencer do que eu estava fazendo, porque eu não estava comercializando, era legal, não teve jeito. Aí lá vai eu quebrar DVD por DVD. Que luta, vencida no Senhor. Aí chego eu e minha esposa, compartilhamos sobre essa realidade, tirei tudo quanto era
programa pirata do computador. Tinha um bocado, era tudo pirata, não tinha. Ei, não tinha um legal não. Pagar 500 conto na época no Windows, por que se eu podia pegar uma chave na internet? Tira tudo, bota tudo gratuito, que luta. Que luta. Tirar o Word para botar o LibreOffice, terrível o programa. Não sei nem se existe ainda. Aí chega para o meu filho, PS2 ainda, hoje já é o 5, né? PlayStation 2. Você já comprava destravado, quem é dessa época? Já vinha destravado, hein? Por que destravado? Para você comprar o DVDzão piratão por 5 conto. Aí lá estava meu filho mais velho, com sei lá quantos DVDs, e era aquela farra com os amigos, né? No condomínio lá em casa, trocando DVD e tal, 5 mil réis, maravilhoso, tinha tudo. Jogavam em 5, 4 jogos no máximo. Meu filho, a gente pegou lá uma devocional do Pão Diário, é uma bênção, né? A devocional. E a gente fez um loop, pegou e tal, falar sobre pirataria. O texto não era sobre isso. Mas, ali a gente pegou, contextualizou e eu falei para ele. Rian tinha 6 anos, talvez, 7 no máximo, a idade de Samuel. E eu fui surpreendido, pela graça do Senhor, ao final de todo um esforço de falar para ele, comunicar para ele sobre aquilo que era ilícito, sobre integridade, ensinando ao meu filho, ao que para mim foi bem difícil, imaginei que fosse para ele. Esse pai eu entendi, quer quebrar agora? Vamos quebrar agora? Vamos, porque eu disse a ele que era preciso quebrar. Ele até perguntou se podia doar alguém. Disse, não, o que é ruim para você é ruim para o outro. Nós temos que destruir isso aqui, porque isso é das trevas, isso é ruim, isso é mal, isso não é bênção. E aí pegamos, já tinha uma técnica, já tinha quebrado uns 50 DVD, pega ali a flanelinha, eu te ensino, viu irmão? Para não cortar o dedo, pá, 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 som do céu, quebrando a maldição em nossa casa. Luta! Aí fica lá, meu filho tem um detalhe, o PS2 vai ficar guardado até para mim poder comprar um DVD, que custava original 150 conto. Uns 3 meses depois, lá vai eu na loja americana comprar FIFA em 10 vezes a dívida. Paguei, viu? 10 de 12. Integridade, queridos, que começa em nossa casa, em todas as coisas. Assinaturas, streaming, conta, pagamento de impostos, cada real que nós gastamos, que nós tiramos do bolso, deve ser lícito, para um fim lícito, deve glorificar ao Senhor. Integridade. Aqueles que amam a Deus, quem ama a Deus busca integridade, e não estou aqui falando apenas de legalidade, mas de santidade. Eu quero que você entenda isso. A santidade inclui a legalidade, mas nós não podemos ser meramente legalistas. Nós devemos ser santos, esse é o chamado do Senhor. E essa santificação que é contínua em todas as coisas, inclusive na nossa vida financeira, inclui também pagamento de impostos, responsabilidade financeira, cumprimento das obrigações, compromisso, sabe, com o dinheiro que é do Senhor, com aquilo que pertence ao Senhor. Integridade. Integridade. O texto vai dizer que não devemos nada, não podemos, não devam nada a ninguém, a não ser o amor de uns pelos outros, pois aquele que ama o seu próximo tem cumprido a lei, e não estará em dívida. O amor não pratica o mal contra o próximo, portanto o amor é o cumprimento da lei. Aprendemos no Senhor sobre esse amor, somos aperfeiçoados nesse amor, somos ensinados e constrangidos nesse amor, a agirmos em conformidade com a palavra de Deus, a agirmos para a glória de Deus, a darmos bons testemunhos do Senhor, em todas as coisas, especialmente na gestão das nossas finanças, no investir, no gastar do dinheiro que é do Senhor e que Ele nos confia, que Ele nos concede. Quando os discípulos, a banda já pode vir, chegam para Jesus e perguntam sobre o pagamento de tributo, e eis aqui Paulo falando mais uma vez sobre tributo. Senhor, é lícito pagar imposto? Carga tributária pesada. E ao tempo de Jesus, César era pesado, era cruel na cobrança de impostos. É lícito o que eles queriam, se não há autorização para a sonegação. É o que nós queremos, é o que nós pedimos a Deus, é o que eu pedi a Deus, é o que eu coloquei diante do Senhor em oração. É lícito pagar tanto imposto assim, 1/3 da renda ou talvez mais? Aqui empresários que sabem bem a luta que é,
além do próprio empreender em si, dos desafios de empreender, de ter um negócio, de ter uma empresa, de pagar aos funcionários, de cumprir com todas as obrigações, também tributárias. Como é difícil, além de tudo isso, ter algum lucro para a sobrevivência, para a subsistência, para o investimento na empresa, para a manutenção do negócio. Aí temos todas as desculpas do mundo para não assinar carteira, para não pagar imposto, para agirmos na ilegalidade, para termos o caixa 2, todas as argumentações, não diante de Deus, não diante do Senhor. Que desculpas apresentaremos ao Senhor? Que desculpas, que pretextos, que perguntas, que questionamentos? Como teremos autorização do Senhor para agirmos ilegalmente, ilicitamente, indevidamente? Jesus responde aos discípulos: qual é a face que está na moeda? A de César. É a de César. E Jesus responde: a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Jesus está nos instruindo a nós aqui, hoje, a sermos responsáveis, diligentes, e cumprirmos também as nossas obrigações financeiras, tributárias e quaisquer que sejam. Essa sentença do Senhor seria melhor compreendida se nós entendêssemos que a Deus o que é de Deus. A Deus o que é de Deus. Como consequência, todas as coisas também serão dadas e devidas. Se eu consagro a minha vida a Deus, se eu tenho a empresa consagrada a Deus, o meu trabalho, a minha renda, o meu salário, os meus bens, os meus recursos, as minhas finanças consagradas a Deus, não será um peso, ou não será difícil para mim pagar imposto, não será difícil para mim cumprir com minhas obrigações e responsabilidades. A Deus o que é de Deus, e como consequência desse amor a Deus, dessa consagração a Deus, de sermos nós servos bons e fiéis ao Senhor, as demais coisas serão por nós cumpridas. Amém, igreja? Portanto, quem ama a Deus, age com integridade, sendo honesto, responsável, buscando a licitude em todas as coisas, evitando o atalho, o caminho fácil, os benefícios, os subterfúgios, agindo na clareza do dia, sem nada escondido, sem nada a ocultar, sem nada a se constranger ou se envergonhar, porque servo do Senhor. Integridade diante de Deus, para que também sejamos íntegros diante das pessoas. Integridade, conselhos, para que possamos evitar dívidas e entender o quanto isso nos afeta, o quanto isso sim nos perturba, nos tira o sono, nos tira a paz, o quanto isso nos tira do centro da vontade de Deus. Amém, queridos? Guarde isso, reflita sobre esses pontos, sobre esses textos, sobre esses aspectos, princípios que nós tratamos aqui quanto a dívidas, conselhos e integridade. Precisamos evitar ao máximo as dívidas. Se necessário for, meu irmão, se desfaça do cartão de crédito. Certamente aquele bem que você compra em 10 vezes, juntando em 10 meses, você comprará mais barato. É só um pouco de paciência. Certamente será mais barato. Você terá poder de barganha. Ora, se é possível pagar em 10 meses, guarde por 10 meses. Tenha disciplina, compromisso, responsabilidade com o que é do Senhor. Questões práticas que nós precisamos refletir, mas nesse compromisso de evitarmos dívidas, e refletirmos sobre essas coisas em oração, refletirmos sobre essas coisas, buscando conhecimento, buscando estratégias, um planejamento que nos permita solver as nossas obrigações, cumprir com as nossas obrigações, a despeito de sermos cobrados, por uma inquietação, um compromisso pessoal, por sermos nós servos do Senhor, por termos um bom testemunho a dar em todas as coisas, inclusive na gestão das nossas finanças. Não precisamos que ninguém nos aponte o dedo, que ninguém nos cobre sobre aquilo que é responsabilidade e compromisso nosso, que cumpre a nós cumprir, que é obrigação
obrigação financeira, obrigação tributária, obrigação na gestão das nossas finanças, das nossas responsabilidades. Que o Senhor nos ajude. Essas coisas, queridos, não serão alcançadas da noite para o dia. Porque questões culturais arraigadas em nossa história e nossa vida, talvez nós tenhamos aprendido assim, desde casa. Talvez seja algo cultural em nós. Nos acostumamos dessa forma. Nos acostumamos, e talvez aqui alguém esteja surpreendido, mas é pecado ter dívida? Eu não posso afirmar, como aqui nós falamos, dívidas eventualmente são necessárias. Eu não posso afirmar que você está em pecado se está em dívida. É uma reflexão sua. É algo que você precisa entender no Senhor. Que dívida é essa? Por quê dessa dívida? Talvez seja pecado. Talvez a raiz da dívida encontre algo pecaminoso no seu coração, mas é você com o Senhor. É colocar as nossas vidas diante do Senhor, é submeter ao Senhor também a nossa vida financeira, o que muitas vezes é excluído. Falamos sobre oração, sobre adoração, sobre serviço, pedimos tantas coisas a Deus, mas excluímos esse aspecto fundamental, e que faz grande diferença em nós, o aspecto financeiro, a nossa relação com o dinheiro. Essa série veio para nos confrontar mesmo, não permanecermos indiferentes, alheios, não viver conforme o mundo, que tem sua lógica, especialmente na relação com bens, riquezas, dinheiro. Não mais, não somos do mundo, não mais pertencemos a esse mundo, vivemos agora de maneira diferente, e esse viver diferente inclui também a relação com o dinheiro, a nossa maneira de investir, de gastar, de compreender bens, riquezas, que devem ser sim buscadas, conquistadas. Não queremos aqui absolutamente falar mal sobre o dinheiro, demonizar o dinheiro, não, nós tratamos sobre isso na primeira mensagem. O dinheiro deve ser sempre um meio para um fim maior, para um propósito maior, não um fim em si mesmo. Quando se torna o dinheiro o fim em si, aí sim, estamos acalentando um ídolo em nosso coração. Mas um recurso que Deus nos dá, um recurso que Deus nos confia, nos concede, para que possamos gerir tudo que é do Senhor, para que possamos abençoar vidas, para que possamos doar, ajudar, colaborar, contribuir, ser generosos, resolver as nossas pendências, produzir, empreender, gerar emprego. Tudo isso é feito com dinheiro, com recursos, com finanças. Ser igreja, estar aqui, plantar igrejas, avançar como reino de Deus nas agências chamadas igrejas que estão aqui e acolá, e que nós precisamos avançar, porque essa também é uma missão da igreja. Isso tudo se faz com recursos. Aqui fizemos uma obra, realizamos aqui reformas, e isso tudo nos custou uma monta, uma quantia que foi levantada pelos irmãos, e pela generosidade, pelo compromisso, pela boa gestão. Muitos outros não puderam, eu entendo, mas nós precisamos refletir sobre isso. Esse momento também de campanha de doação constrangeu alguns irmãos. Não tratei particularmente com ninguém, não, é o Senhor. Se não for o Senhor a convencer, a tratar, a inquietar, ninguém absolutamente será capaz. É Deus que transforma vidas, é Deus que transforma os corações. Mas irmãos me procuraram: pastor, eu estou constrangido por não poder contribuir, minha situação é essa. E falou sobre a sua vida financeira. Louvado seja Deus, porque para além de uma construção de alvenaria, houve uma construção, ou início de uma construção pessoal em alguns que foram constrangidos por entenderem o seu compromisso, por serem igreja conosco e não se sentirem aptos, ou não terem a condição em razão de dívidas. E muitas vezes dívidas que justificam, ou são usadas como justificativas para não sermos generosos, justificativas para as nossas falhas, para as nossas faltas, para não fazer o que Deus quer fazer através de nós, através das nossas habilidades, dos nossos dons, talentos, capacidades de empreender, de produzir, de frutificar, como foi o caso da parábola. Aqueles que frutificaram foram acolhidos, honrados pelo Senhor. Nós precisamos refletir sobre isso, queridos. Precisamos ser os servos bons e fiéis e entender toda a gestão das nossas finanças, ou daquilo que pertence ao Senhor e confiado a nós. Amém, queridos? Curve a sua cabeça, feche os seus olhos, coloque diante do Senhor essa reflexão, esse texto,
ou esses textos que nós tratamos, esses pontos que nós elencamos. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra, que nos confronta, que nos ensina. Obrigado, Pai, por essa mensagem, por essa série, que tanto tem nos ensinado, talvez sobre coisas surpreendentes, que nunca pensamos colocar diante de Ti. Mas queremos, Senhor, em tudo, agir em conformidade com a Tua palavra. Em tudo, Senhor, glorificar o Teu nome. Queremos ser os servos bons e fiéis, porque ansiamos, ó Deus, no dia em que chegaremos diante de Ti e ouviremos de Ti: servo bom e fiel, foste fiel no pouco, eu te porei sobre o muito. Não que fazemos o que fazemos, Senhor, para termos recompensa, senão pelo privilégio, pela alegria de Te servir, de abençoar vidas, de proclamar o Teu reino, de espalhar, Senhor, o Teu amor, reverberar as boas novas. E tudo isso, Senhor, nós sabemos, tudo isso é feito com oração, com trabalho, com esforço, com contribuição, com investimento, com recursos que Tu nos concede. Queremos ser fiéis em tudo, Pai. Ajuda-nos. Queremos Te entregar as nossas vidas, o nosso melhor, os nossos dias, o nosso ano. Eis-nos aqui, ó Deus. Sê conosco. Ajuda-nos em tudo isso.